Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Murilo Gomes Souza. Vou estar aqui apresentando o segundo trabalho de sistemas embarcados, né, consiste em fazer um sistema de controlar o circuito de um forno de solda, né, de acordo com as temperaturas de referência, de acordo com o dashboard e os inputs do usuário e de acordo com o arquivo de curva de temperatura também, né. E primeiramente eu vou estar mostrando o funcionamento do projeto, né? Ele é bem simples. Copiando ele para uma pasta dentro da Raspberry é só dar um make para compilar, que ele vai compilar tudo que precisa. E depois com o make run. Quando ele roda, quando, quando ele roda, né? Quando ele começa a rodar, ele já seta a temperatura para seguir a curva, né? Seguir o arquivo de curva. Então eu vou rodar aqui. Se a gente abrir aqui um dashboard dessa placa, que é a placa 3, dá pra ver que ela estava aqui em 30 graus, provavelmente era a temperatura do dashboard, e ele desceu para 25, né? E aí, se a gente observar aqui, ele vai caindo, ele vai enviando sinal de controle para menos 79, menos 80 aqui, de acordo com o PID que está sendo calculado lá dentro do código, né? Enquanto ele está funcionando aqui, eu vou mostrar um pouco do código. O código ele é bem simples, então ele tem vários arquivos aqui, né? Deixa eu seguir um pouquinho para cá. Ele vai ter a main, né? É claro que vai rodar as threads principais aí do programa. Ele vai ter o arquivo de WAT, né? Que é responsável por fazer a comunicação WAT com o sistema. Então aqui ele vai enviar e receber coisas via WAT, né? Para ESP. Tem esse arquivo aqui de status, que é para manter atualizado sempre o status do dispositivo e do funcionamento, né? Se o forno está ligado ou desligado. Tem o PWM, né? Que é para usar o PWM nos circuitos do resistor e da ventoinha. E tem o PID, que ele faz o cálculo do PID de acordo com a temperatura que está sendo medida, né? Que é a temperatura que está vindo e com a temperatura referência, né? Aqui a gente também vai ter o BME 280, que é aquele código base do, do repositório da Bosch, né, que mede a temperatura interna. Aqui de alterações nesse arquivo, né, eu fiz para ele rodar a função de pegar a temperatura interna e salvar dentro de uma variável fixa, né, e sempre enviar essa variável ali pro, pro sistema, né. E tem o CRC, que é aquela função de pegar o CRC e comparar o CRC, e se tiver diferente ele dá errado, né? Então acredito que é isso aí, né? Também tem a interface aqui, que é esse menuzinho aqui, que você consegue atualizar as constantes ou enviar a temperatura de referência manualmente. E acredito que é isso, né? Das threads aqui da main, a gente tem 4 threads principais, né? Você tem a thread de temperatura, que é essa de ir atualizando a temperatura interna. Você tem a de pegar comandos do usuário via dashboard. Você tem a rotina principal. O que a rotina principal faz, né? É justamente ele começa o processo lá do forno, né? E ele faz o seguinte, né? Para cada vez que ele roda o loop, ele pega a temperatura de referência, pega a temperatura interna e de acordo com isso ele manda o sinal ou para o resistor ou para a ventoinha, né? Se for para o resistor, ele desliga a ventoinha. Se for para a ventoinha, ele desliga o resistor. E assim vai. Ele vai enviando a temperatura externa, a temperatura externa e o sinal de controle para o ART. Aqui também a gente salva o, o, as informações no arquivo de log, né, que tem o tempo, a temperatura interna, externa, a referência e o valor do PID, e salva isso nesse arquivo logger.csv aqui. Agora aqui já deve ter mudado um pouco, aqui, aí ele já pegou a curva, né, então ele foi aqui para 38, ele não chegou a bater o 38, né, chegou aqui em 35, ele já aumentou aqui para 46.
E quando ele chegou aqui em 46, chegou a passar um pouquinho aqui do 46, 46.4, 46.5, ele ele agora subiu para 54, né? Então ele está no processo de subir para 54. Então dá para ver aqui que ele acompanha certinho a curva lá do que é definido do arquivo, né? Agora, para mostrar aqui o funcionamento da comunicação com a dashboard, né? Se eu botar aqui a temperatura via dashboard, né? Ele desce na hora aqui para 30, ele reconhece esse negócio, ele desce para 30 e agora ele vai começar a enviar o sinal de controle negativo e vai ligar a ventoinha e vai começar a descer o descer a temperatura, né? Com isso a gente tem um funcionamento padrão aí do projeto, né? Ele está funcionando direitinho, ele está conseguindo esfriar o forno de acordo com as temperaturas enviadas. E aqui ele está atualizando o arquivo de log de acordo com as temperaturas. Então se a gente for abrir aqui o logger.csv, ele estava enviando aqui, ele começou a 735, o log é a cada 2 segundos, às vezes chega a 3, entre 2 e 3 ali, depende de quanto demora ali para os comandos acontecerem. E aí aqui você tem todo o CSV do que aconteceu nesse meio tempo, né? Então a gente ficou aqui até das 7h35 até as 7h40, ele chegou no final, ele estava para 57 quando a gente mudou para a temperatura do dashboard, né? Ele desceu para 30 e começou a descer a temperatura. Então acho que é isso aí, com isso eu terminei a apresentação, muito obrigado.